Nessa série sobre jornalismo, história do jornalismo, estado da arte do jornalismo, me proponho falar nos próximos dois programas sobre a presença do negro no debate jornalístico e no próprio jornalismo brasileiro. E esse é o oitavo de uma série de 10 programas, portanto farei mais um sobre essa questão e encerrarei no 10º programa com uma síntese geral do que nós debatemos aqui. E com a redemocratização do país, o processo de luta de redemocratização a partir do final dos anos de 1979, também emergiu no Brasil o debate sobre a questão racial. O racismo era considerado tabu. O Brasil tradicionalmente defendeu a ideia, os grupos de mando, de que a sociedade brasileira é uma democracia racial, mas com a redemocratização começaram a pipocar debates sobre essa pauta. Em São Paulo, no Rio de Janeiro, São Paulo no final, em 1979, 78, 79, começou lá a organização do Movimento Negro de Combate à Discriminação Racial, depois MNU. Aqui na Bahia, no meados dos anos 70, plena ditadura militar, já começou a surgir um debate mais no aspecto culturalista. Tá cheio de abelha aqui. O aspecto culturalista, então surgiu o Bloco Afro Ileaê, que veio durante a maior festa popular, que era o Carnaval, veio apresentar um projeto estético que discutia a valorização da identidade negra no Brasil. Então, no final dos anos 70, início dos anos 80, esse debate começou a fervilhar. E no campo jornalístico? Onde é que estavam os negros, os jornalistas, etc. A sociedade brasileira, todos sabem, todos nós sabemos que é uma sociedade que privilegia os brancos. Portanto, não somente no jornalismo, mas em outras áreas o negro está praticamente ausente. Mas há um detalhe, no campo jornalístico, que é o campo da visibilidade, numa sociedade que é a sociedade da imagem, refletir sobre a presença do negro é algo especial em relação às outras áreas do conhecimento. E a presença do negro não apenas física, como profissional, como repórter, como apresentador de televisão ou como locutor de rádio, não somente isso. Eu nem vou falar no aspecto do investimento empresarial, pois na medida em que o negro no Brasil tradicionalmente é descapitalizado, ele nunca foi detentor de veículos de comunicação importantes em toda a história. Estudei muito isto nessa tese de doutorado, mídia e etnicidades no Brasil e nos Estados Unidos, defendida na Universidade de São Paulo em 2001, fazendo inclusive uma comparação sobre o debate racial e o negro, tanto aqui no Brasil como nos Estados Unidos. Diferentemente dos Estados Unidos, onde desde o século XIX, início do século XIX, já existiam produtos jornalísticos de negros, produzidos por negros e dirigidos aos negros, o que nos leva a deduzir que existia um público leitor alfabetizado, negro, etc., lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil não. Quer dizer, as iniciativas de empreendimento jornalístico por parte dos negros sempre foram ou muito amadorísticas ou sempre culturalistas ou ligadas a instituições culturais, recreativas e tal. Ou seja, nunca houve uma imprensa negra digna desse nome aqui no Brasil, pela própria falta de capitalização do negro, diferentemente do negro dos Estados Unidos, que é capitalizado desde o século XIX, início do século XIX. Aqui não, os negros escravos nunca foram capitalizados, aliás, eles eram um bem de capital, além de que
o processo colonial no Brasil se difere também nos Estados Unidos pelo fato de que a colonização portuguesa proibiu o debate intelectual, o debate cultural no Brasil. Portanto, a imprensa no Brasil ela é tardia, ela só chega com a presença, com a vinda para o Brasil da corte portuguesa em 1808. A imprensa no Brasil tem início com a imprensa régia, trazida por Dom João, depois Dom João VI, quando a corte, fugindo da sanha imperialista de Napoleão, foi transferida aqui para o Brasil, para o Rio de Janeiro. É aí que começa a imprensa, e o primeiro jornal no Brasil é de 1811, né? Foi criado aqui em Salvador. Há um debate se foi Salvador ou se foi em Recife, mas costuma-se estabelecer que o primeiro jornal surgiu aqui em Salvador, numa tipografia privada, intitulado A Idade de Ouro do Brasil, era o nome do jornal. Mas o negro nunca teve grande presença, seja fisicamente como protagonista, seja mesmo como assunto a ser considerado no texto jornalístico. Refleti sobre isso, publiquei um texto num jornal à tarde, onde trabalhei durante os anos 90, alguns anos dos anos 90, o negro no texto jornalístico, que reuni numa coletânea de textos sobre a presença do negro na mídia, no Brasil e nos Estados Unidos, uma coletânea publicada com o título de Como Fazer Amor com o Negro Sem Se Cansar. É uma reunião de vários textos nos quais eu reflito esse debate que vou apresentar nesse vídeo de hoje e no próximo, já que são dois. Quando eu comecei a trabalhar, portanto, com a volta com a redemocratização, no processo de redemocratização, início dos anos 80, a presença do negro nas redações dos jornais era ralíssima, né? Não que não existissem negros trabalhando na redação, até que existiam, mas em geral em sessões, em editorias desvalorizadas, né? E esses negros lá não eram negros, a boa parte não era nem negro que tinha passado pela faculdade, portanto eram jornalistas como se permitia no Brasil, jornalistas porque não exigia a exigência do curso, não existia. Então me deparei nas redações, tanto do Correio, onde fui trabalhar, como nas redações dos outros jornais. Tribuna da Bahia, trabalhei lá também. Aliás, Tribuna da Bahia, só trabalhei durante 24 horas. É um episódio curioso que mais tarde eu conto porque fui contratado, no dia seguinte, 2 dias depois, fui demitido. No Jornal da Bahia também trabalhei, mas no Jornal da Bahia eu trabalhei na seção de publicidade, muito antes de ingressar no curso de jornalismo, mas no Correio e na Tarde, que eram os jornais mais vibrantes e que concorriam aqui, praticamente não existia essa questão da presença do negro, e se existiam negros, os negros eram muito bem comportados. A pessoa, o jornalista, o profissional que deu início ao debate sobre a questão racial na imprensa baiana, veja que de forma tardia, bastante tardia, nos anos 1980, foi um colega meu que ingressou na faculdade comigo, hoje ele já está morto, Hamilton Vieira. Hamilton Vieira foi um verdadeiro missionário da pauta dos conflitos raciais e do debate racial levada para as redações por onde ele passou. Ele trabalhou, na verdade ele foi colaborador do Jornal da Bahia, foi colaborador da Tribuna da Bahia e foi contratado como profissional pelo Jornal à Tarde, no qual trabalhou na redação durante 10 anos. Em todo o empenho dele, veja, nos difíceis anos 80, onde não existia o debate sobre a questão racial, onde falar em racismo era tabu, quer dizer, esse profissional, Hamilton Vieira, dedicou toda a sua vida profissional para tentar levar para a redação, para tentar convencer os chefes de reportagem, os pauteiros, de que isto era um assunto a ser considerado
e ele tomava como referência principalmente o movimento negro culturalista, os blocos afros que haviam surgido a partir nos anos 70, meados dos anos 70 com Ilhéaê, mas existia já os Filhos de Gandhi. Filhos de Gandhi é muito anterior, é uma afoxé da década de 30 ou 40, e outros escolas de samba, etc. Então Hamilton, o empenho dele era cobrir essas instituições, essas entidades do movimento cultural negro e outras entidades do movimento negro, como a Sociedade Protetora dos Desvalidos. Quer dizer, foi ele, Hamilton Vieira, quem trouxe para os jornais esse debate. E do lugar que ele ocupou no Jornal à Tarde durante 10 anos, ele trabalhou na editoria de cultura, porque Hamilton não se prestava a outras editorias, como editoria de cidade, editoria de política, editoria de economia, né, as quais eu sempre fui mais afeito. Hamilton teve um lugar e desenvolveu sua carreira com jornalismo cultural, né? Foi demitido de uma forma brutal a partir de conflitos com a então editora do Caderno 2 da Tarde, a excelente jornalista Suzana Varjão, que também foi uma pessoa importante e que é negra, e que num livro que tardiamente ela escreveu, esse livro é de 2006, 2007, ela até no prefácio, ela diz que se reconhece negra a partir dali de um episódio trágico ocorrido com uma pessoa próxima a ela em 2004, 2005. Mas ele teve conflitos, Hamilton, não somente pelo fato de tentar levar para as redações o debate racial, mas paralelamente o debate homossexual, que Hamilton, meu querido amigo Hamilton, também era homossexual, e homossexual, assumidamente homossexual, apesar de não ser plumas e paetês, né? Ele foi inclusive um dos fundadores do Grupo Gay da Bahia, depois de uma dissidência do Grupo Gay da Bahia nos anos 80, que foi o grupo Adé Dudu, ele com Wilson Santos e outros próceres do movimento negro, né, que faziam parte do GGB, dirigido por um branco, o antropólogo Luiz Motti. E na disputa de mercado, o mercado homossexual, parece também que os homossexuais brancos levam vantagem sobre os homossexuais negros. E já houve um racha ali pelos meados dos anos 80 do GGB, Grupo Gay da Bahia, e esses negros, liderados por Hamilton, liderado por Wilson Santos, criaram o grupo Adé Dudu de homossexuais negros aqui na Bahia. Pois bem, pouco debate existia nos anos 80. Hamilton era uma pessoa que se ligou muito, Hamilton Vieira, aos blocos afro, Ilhéaê, Olodum e outros, que entretanto, e era uma queixa que ele fazia, inclusive uma queixa particular minha, essas entidades que ganharam importância relevante nos anos 90, né, desconsideraram o grande papel que ele teve. Era uma queixa que ele fazia, né? Porque na hora de montar suas assessorias, inclusive assessorias de comunicação, né, no caso do Ilhéaê, ou só contratava não, ou só contava, como acho que até hoje ainda conta, com colaboradores voluntários, ou seja, apesar de ganhar recursos, ganhar visibilidade, não gosta de pagar, ou ao menos não gostava de pagar o trabalho jornalístico, né? E quando pagava era aquela dificuldade, né? Ou no caso do Olodum, que montou uma estratégia mercadológica no final dos anos 80, início dos anos 90, e contratava assessorias, não sei se até hoje contrata, de grandes empresas dirigidas por jornalistas e produtores não negros, que este é o problema até hoje, né? Você vê que a imagem do negro na mídia continua sendo aquela a qual me referia num livro, numa coletânea pública, num livro, aliás, organizado pelo antropólogo da USP, Kabengele Munanga, em 1993 ou 94, eu já estava na USP. Ele organizou um debate que resultou depois na organização de um livro, né,
luta antirracista, coisa desse assim, não sei bem, um livro de capa preta e branca. E lá tem um texto meu sobre, intitulado Mordendo um Cachorro por Dia, no qual eu apresento a tese de que a imagem do negro na mídia brasileira ela é reproduzida na forma de 3 L's. Ou o negro é lúgubre, ou o negro é lúdico, representado de forma lúdica, estereotipada, ou o negro é luxurioso. Essa é a imagem reproduzida comumente na mídia brasileira, ou seja, há uma ausência absoluta de profundidade sobre essa temática. Já tentei, na esfera acadêmica, levar esse debate, né, para que as escolas de comunicação insiram no currículo disciplinas obrigatórias ou então transversais que debatam na formação do jornalista, né, a questão do conflito racial existente no Brasil, né, mas em geral as disciplinas são optativas, os alunos faz se quiser. Creio que também na minha escola sou talvez, provavelmente, o único professor negro, né, porque lá não tem negros, né, que tenta no debate das disciplinas trazer esse conteúdo de forma transversal. O fato concreto é uma presença rala, né? Os grandes conglomerados de mídia no Brasil pouco contratam profissionais negros, né? Num mundo onde, eu já falei, a imagem é tudo, né? Você liga a televisão no Brasil, é como se você estivesse lá na Suécia, na Suíça. Tanto é assim que quando aparece como apresentador Heraldo Pereira, da Globo, né, no Jornal da Globo, ou então a Maju Coutinho, no Jornal Nacional, a Moça do Tempo, poxa, é como se fosse uma revolução que se estivesse praticando no Brasil. Eu lembro de um texto de Muniz Sodré, em que ele também fala sobre essa ausência de que o negro não é representado no espelho da mídia, né? Então, na verdade, o negro é um vampiro que não se vê representado. E quando os jornais ou a televisão contratam um negro, na verdade está usando do artifício da vacina. Ou seja, para que não seja acusada de racista, né, a emissora diz, não, mas tem um Heraldo Pereira, né, tem uma Maju Coutinho. Né, e aqui na Bahia a coisa ainda é mais tétrica, mais triste ainda, né? Eu costumo dizer que a Globo hoje é a empresa que mais contrata jornalistas e profissionais negros, entre todas as grandes redes de televisão no Brasil, né? Bandeirantes, SBT, que é a outra mesmo, Bandeirantes, Record, etc. A Globo é a que mais contrata profissionais negros na área da comunicação, na área do jornalismo. Quando você vai analisar a situação num estado majoritariamente não branco, como é a Bahia, você liga a TV, e eu tenho uma filha de 6 anos, né? O negro, como é que o negro aparece ali? Hã? São reportagens mostrando aquela situação a que eu me referia, né? O negro lúgubre, o negro lúdico, ou o negro luxurioso, né? Quer dizer, você conta nos dedos de uma palma da mão os jornalistas negros, os repórteres negros contratados pelas emissoras de TV aqui na Bahia, a afiliada da Globo. Tem uma lá só, Georgina Mainá, inclusive como aluna trabalhou comigo, me auxiliando, fazia a diagramação da província da Bahia, um jornalzinho alternativo que eu criei, fazia lá em minha casa, Georgina Mainá. Quer dizer, era a pessoa que fez o curso de jornalismo. Então você tem Georgina Mainá como única apresentadora negra da TV Bahia, da Rede Bahia. Agora colocaram também uma jornalista que apresenta o Tempo, né? Há pouco tempo, ela tem o quê? 1, 2 meses trabalhando na emissora. Você, durante séculos, a TV Bahia apresentava uma única jornalista negra que fez história aqui, mas que também trabalhava só nessa área da cultura, né? Reforçando o estereótipo, na minha opinião, do negro. Mas você não vê negros, mesmo na rede pública de TV no Brasil, de leste a oeste, de norte a sul, né? As emissoras públicas
que poderiam, né, se empenhar na democratização do acesso do profissional negro, né, ao espaço televisivo ou radiofônico, também não o faz, né? As emissoras públicas, as TVs culturas, as TVs educativas, aqui na Bahia, por exemplo, é assim que acontece. Então nós vamos continuar com esse debate sobre a presença do negro no jornalismo, nessa série sobre o estado da arte do jornalismo aqui no Brasil. Você, se gosta do conteúdo, assina o canal, parece que tem que apertar lá um sininho para receber as notificações. Nós nos vemos ainda esta semana num outro vídeo refletindo essa temática. Um abraço.